Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 8º ano. Na aula de hoje, nós iremos identificar a constituição sintática da oração e os seus elementos essenciais, ou seja, sujeito e predicado. Também vamos compreender o sujeito da oração como termo do qual se declara algo e entender o predicado de uma oração como termo de que se declara algo a respeito do sujeito. Aqui nós temos um meme que diz sujeito simples e depois sujeito composto. Ali existe uma brincadeira com a gramática, fazendo assim uma relação entre composto de ser mais do que um e composto de possuir um posto de combustíveis. Então, foi uma maneira bem humorada aí de brincar com essa questão da gramática. Nós iremos, nesse momento, ler um trecho de uma reportagem que vai servir de base para as nossas análises. Vamos lá. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Porém, a hiperconectividade em uma idade tão precoce, em que o cérebro ainda está em desenvolvimento, pode ser mais perigoso do que se imagina. Vamos reler um dos trechos da reportagem e pensar sobre isso. O uso excessivo da tecnologia por adolescentes pode levar ao desenvolvimento de características como comportamento antissocial e agressividade. Aqui, nós temos uma locução verbal que está destacada, pode levar, ok? Porque seria muito forte dizer leva, que daí seria dizer que todo adolescente que usa em excesso a internet vai ser prejudicado. Então, isso não há comprovação. Então, existem estamos abrandando a voz, dizendo pode levar, ao invés de dizer leva, tá? Mas significa exatamente a mesma coisa. Então, a locução verbal é que vai organizar essa oração. Aí nós nos perguntamos, vamos lá para o verbo e perguntamos quem é que pode levar? Quem pode levar? O uso excessivo da tecnologia, que é de quem se fala. E esse de quem se fala é chamado de sujeito da oração. Então, recapitulando, o sujeito da oração é de quem se fala. Eu encontro o verbo ou locução verbal, pergunto quem para esse verbo, a resposta nós teremos o sujeito. Então, o uso excessivo da tecnologia por adolescentes pode levar ao desenvolvimento de características como comportamento antissocial e agressividade. O exercício de reflexão que nós vamos fazer agora é: o que de fato leva ao desenvolvimento de problemas? A tecnologia, o uso ou o uso excessivo? Qual desses que é prejudicial? Todo mundo que usa a tecnologia é prejudicado? É isso que está sendo dito aqui? O uso de tecnologia em si é prejudicial? O uso excessivo de tecnologia? Qual deles é de fato prejudicial? Então, nesse caso, nós podemos pensar que o uso excessivo é que é prejudicial. Então, aqui, o sujeito de quem se fala não é tecnologia, e sim o uso. Esse que é o termo mais importante desse sujeito. No sujeito destacado abaixo, qual é a palavra mais importante? Palavra mais importante nós vamos chamar de núcleo. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do qual se declara algo. Ali, nesse caso, não é tecnologia, apesar de tecnologia também ser um substantivo. Mas é aquele que te parece ser mais importante. O uso excessivo de tecnologia é prejudicial. Tudo isso é sujeito. O núcleo, nesse caso, é uso. O substantivo sempre vai ser o núcleo do sujeito, ok? Mas nesse caso ali, como nós temos dois substantivos, o uso, que é o primeiro de quem se fala, e a gente consegue recuperar, é o núcleo do sujeito. Por que é importante a gente entender quem é o núcleo do sujeito? Para que a gente possa também compreender que tipo de sujeito nós temos aqui, ok? Aqui nós temos a nossa primeira atividade, que é o seguinte: você vai encontrar o sujeito, destacar esse sujeito e achar quem é o núcleo do sujeito. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Vamos lá? Vamos analisar? Os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares. Como eu vou fazer para achar esse sujeito? Eu vou perguntar quem para o verbo. E aí a palavra que te parecer mais importante, que você conseguir recuperar, vai ser o sujeito. Então, letra A. Os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet.
Letra B, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Letra C, a hiperconectividade em uma idade tão precoce é mais perigosa do que se imagina. Vocês vão ter aí um tempinho para fazer e nós retomamos com a resposta. E aí, o que você respondeu? Vamos analisar? Então, no primeiro, nós temos o verbo que é lideram. Vamos perguntar quem para o verbo. Quem lideram? Os adolescentes, que é a parte destacada em vermelha. Entre as duas palavras, adolescentes e os, qual você acha que é o núcleo? Essa tá fácil, né, gente? É adolescentes. Então, nós temos o sujeito, os adolescentes, e núcleo, adolescentes. Depois nós temos... o cérebro ainda está em desenvolvimento. Quem está em desenvolvimento? O cérebro. E qual é a palavra mais importante? Cérebro. A hiperconectividade em uma idade tão precoce é mais perigosa. Quem é que é mais perigosa? Toda essa parte em vermelho. A hiperconectividade em uma idade tão precoce. Tudo isso é sujeito. No entanto, a gente tem que pensar qual é o substantivo aqui que seria de quem de fato se fala. O núcleo, então, é hiperconectividade. Sujeito pode ser classificado de algumas formas diferentes. A primeira classificação que nós iremos fazer é o sujeito simples e o sujeito composto. Lembrando do meme lá no início, que o sujeito composto é aquele que possui posto de gasolina. Não. Nesse caso, o sujeito composto é aquele que tem dois núcleos. Vamos analisar aqui? Então, no primeiro, o sujeito simples, nós temos o cérebro ainda está em desenvolvimento. Eu tenho apenas um núcleo. Eu vou achar o núcleo do sujeito. Se eu tenho um núcleo, o nome dele é sujeito simples. Se eu tiver dois núcleos, como em o cérebro e o corpo dos adolescentes ainda estão em desenvolvimento, neste caso eu tenho o sujeito composto. Ou seja, eu tenho mais de um núcleo, sujeito composto. Observe, o cérebro e o corpo estão em desenvolvimento. Dois núcleos, sujeito composto. No entanto, abaixo nós temos outra oração. As faculdades mentais dos adolescentes estão em desenvolvimento. Quem estão em desenvolvimento? As faculdades mentais. Aqui eu tenho plural, eu tenho mais do que uma palavra. No entanto, eu quero que você repare no seguinte. Quantos núcleos eu tenho? O núcleo é faculdades. Então, gente, não é sujeito composto, é sujeito simples. Sujeito composto não tem a ver com singular e plural. Eu posso fazer uma oração muito grande, como por exemplo, aquelas duas gentis mulheres iniciaram a aula. Grande, né? Tá no plural, mas não importa. Nessa oração que eu disse, quem é que, aquelas duas gentis mulheres estão na aula. Quem é que estão na aula? As mulheres. Todos os outros termos se relacionam a mulheres, portanto eu tenho um sujeito simples, e aí eu tenho um núcleo e um sujeito simples. Então, o sujeito simples e composto nada tem a ver com singular e plural, não tem a ver com o número de palavras que existe no sujeito, tem a ver com um núcleo. Uma dica que eu dou para você é você observar aquela palavrinha que está entre cérebro e corpo, que é o E. Sujeito composto sempre vai ter E. Como, por exemplo, eu e João começamos a aula.
Nós, eu e João, eu tenho a presença do e, sujeito composto. No entanto, se eu disser nós começamos a aula, eu tenho sujeito simples, apesar de estar no plural. Então, nada tem a ver com singular e plural. Não se confunda, por favor. Então, agora você já aprendeu. Quem que é o sujeito composto? É o que possui posto de gasolina, também. Mas aqui no caso da gramática, é aquele que possui 2 núcleos ou mais. Então, eu vou ter a palavra e, eu posso ter uma vírgula separando, ok? Não tem a ver com singular e plural, não tem a ver com o número de palavras, certo? Vamos ver agora o nosso quiz. Assinale a alternativa em que há sujeito composto. Letra A. O uso excessivo da tecnologia por adolescentes pode ser prejudicial. Letra B. Celulares e tablets podem ser prejudiciais. Letra C. As mais variadas tecnologias podem ser prejudiciais. Letra D. A tecnologia pode ser prejudicial. Você vai ter um tempinho para analisar e eu já retomo com a resposta. Vamos analisar a resposta, então? Observe. Para achar o sujeito, você precisa primeiro, você lembra? Primeiro você precisa achar o verbo. Então, letra A. O uso excessivo de tecnologia por adolescentes pode ser prejudicial. Locução verbal pode ser. Quem é que pode ser? O uso excessivo da tecnologia. Qual é o núcleo desse sujeito? Uso. Quantos núcleos nós temos? 1. Sujeito simples. Tá fora. Letra B, celulares e tablets podem ser prejudiciais. Quem é que podem ser? Celulares e tablets. Quantos núcleos eu tenho? 2 núcleos. Se eu tenho a presença de 2 núcleos, então eu tenho sujeito composto. Depois, as mais variadas tecnologias podem ser prejudiciais. Quem é que podem ser prejudiciais? As mais variadas tecnologias. Quantos núcleos eu tenho em as mais variadas tecnologias? O núcleo é tecnologias. Então, eu tenho apenas um núcleo. Com a presença de um núcleo, sujeito simples. Também não é essa. Letra D. A tecnologia pode ser prejudicial. Quem é que pode ser prejudicial? A tecnologia. Sujeito simples. Não é essa. Resposta correta. Letra B. Celulares e tablets. Reparem na presença daquele ezinho ali que está entre celular e tablet. É ele que vai te dizer se o sujeito é simples ou composto, ok? Vamos dar continuidade, então. Nós também podemos ter o sujeito oculto ou desinencial. Também pode ser chamado de sujeito elíptico, porque ele está escondido. Então, o que é uma coisa oculta? Oculta é que existe, mas eu não consigo ver. Só que a diferença aqui é que o sujeito oculto ele pode ser facilmente recuperado. Ele não está ali, mas eu sei quem ele é. Vamos observar. Para ser facilmente recuperado, pode ser facilmente recuperado, mas não aparece na oração. Ele está oculto. Como, por exemplo, estabeleça um tempo por dia para usar o celular e o videogame. Quem estabeleça? Que você estabeleça, que tu estabeleças. Eu posso recuperar. Esse sujeito não aparece ali. Eu não tenho como grifar ele na oração, porque ele não está ali. O verbo é estabelecer, mas eu consigo recuperar que quem estabeleça é você, é tu. Então, ele existe, posso recuperá-lo facilmente, mas ele não aparece, ele está oculto, ele está elíptico, ok? Segundo exemplo, vemos no dia a dia adolescentes que trocam encontros pessoais e deixam de sair para usar as redes sociais.
Quem é que vê? Eu costumo dizer, quem é que vemos? Nesse vemos ali, a gente consegue recuperar? Sim, o sujeito de vemos é nós. E se é nós, tem pelo menos uma pessoa ali que você sabe quem é, que é você, né? Então, nós vemos. Se a gente tem nós vemos, quer dizer que esse sujeito existe, eu sei quem é, mas ele está oculto. Este é o sujeito oculto. Vamos recapitular? O sujeito oculto é aquele que existe, e eu sei quem ele é. Ele pode ser facilmente recuperado, mas ele não aparece na oração. Então, esse é o sujeito oculto. Sujeito indeterminado. O que é algo indeterminado? É algo que existe, mas eu não sei bem o que é. Tá? Como, por exemplo, se eu disser roubaram a minha carteira. Quando eu digo roubaram a minha carteira, o que eu quero dizer? Que alguém roubou, existe alguém que realizou essa ação, mas eu não sei quem foi. Até porque se eu souber quem foi, eu vou atrás e vou recuperar minha carteira. Então, quando eu digo roubaram a minha carteira, eu não sei quem é que fez. Também existe outra possibilidade. Quando as pessoas estão falando mal umas das outras, então no gênero fofoca, por exemplo, eu costumo dizer que quando uma pessoa quer fazer fofoca de alguém, ela conta o santo, mas não conta o milagre. O que isso quer dizer? Conta o milagre, mas não conta o santo. O que isso quer dizer? Ela fala o que aconteceu, mas ela não diz quem é. Isso é a pessoa fofoqueira que faz. Ela pode chegar para você e dizer assim, falaram mal de você ontem. Quem falaram? Eu não posso dizer. A pessoa sabe quem é, mas ela não quer falar. Então, o sujeito é indeterminado, porque não trouxe para a oração esse sujeito, tá? Então, ele existe, só que eu não sei quem ele é. No caso da fofoca, a pessoa até sabe quem é, mas não quer trazer para a oração. E aí, você que está escutando acaba não sabendo quem é, não é? Então, nós temos aqui, existe, mas não pode ser recuperado, como em usaram a internet de forma indevida. Quem usou a internet de forma indevida foram eles. Alguém usou. Só que eu não sei quem. Quando eu digo usaram, eu tenho aí de uma maneira impessoal. Eu não sei quem foi que realizou essa ação. Sabe-se que a internet pode ser prejudicial. Quem é que sabe? Eles, alguém. Aqui eu quis me afastar do objeto, eu quis usar de um jeito mais impessoal. E aí não foi dito quem realizou a ação. Desse jeito, pessoal, nós temos então a presença do sujeito indeterminado. Vamos tentar entender a diferença entre indeterminado e oculto. No primeiro, no oculto, eu sei quem é a pessoa. Então, existe, eu sei quem é e eu posso recuperá-lo com facilidade. No entanto, ele não aparece. Como, por exemplo, vemos jovens e adolescentes que usam muito a internet. Quem vemos? Nós. Pode ser recuperado com facilidade. Olha lá, ganhei um computador novo. Quem foi que ganhou? Eu ganhei. Está na desinência do verbo, está ali naquele pedacinho do verbo, quem é a pessoa? Eu posso recuperar, é fácil de recuperar. No entanto, se eu colocar assim, ganharam um computador no sorteio, quem foi que ganhou? Alguém ganhou, só que eu não sei quem é. Então, ele existe, só que ele não pode ser recuperado, eu não consigo recuperá-lo. A diferença do oculto para o indeterminado, o oculto eu sei quem é, o indeterminado eu não sei quem é. Ok? Então, eu tenho também o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito, que é aquela oração que apresenta somente predicado. Há 3 casos clássicos em que isso acontece. No primeiro, verbos que indicam fenômenos da natureza, como, por exemplo, choveu ontem. Não existe alguém que realize a ação de chover. A chuva cai por si só. Então, os elementos da natureza não têm sujeito. Choveu, ventou, esfriou. Nesse caso, eu não tenho um sujeito da oração. Portanto, oração sem sujeito. Também, quando eu tenho verbos que indicam fenômenos meteorológicos, como o tempo decorrido, como, por exemplo, há tempos, faz tempo. Quando eu indico tempo decorrido, como o verbo haver indicando tempo, o verbo fazer indicando tempo, a oração é sem sujeito, porque não existe alguém que exerça essa função do passar do tempo.
Essa função é exercida por si só. Os verbos fazer e existir e haver no sentido de tempo, ele não tem sujeito. Também o verbo haver no sentido de existir ou acontecer. Há adolescentes que exageram. O verbo haver não tem sujeito nesse caso. Professora, mas não é os adolescentes? É que eu não pergunto quem há. Nesse caso, adolescentes é objeto e não sujeito. É predicado e não sujeito. Ok? Então, aqui, quando eu tenho o verbo haver indicando existir, indicando tempo, quando eu tenho verbos que indiquem passagem do tempo, como faz anos, há anos, quando eu tenho verbos que indiquem fenômenos meteorológicos, como, por exemplo, chove, venta, nesse caso, o sujeito é inexistente ou oração sem sujeito. Vamos ver esse exercício agora? Você vai assinalar a opção que apresenta sujeito oculto, ou seja, sujeito desinencial. Letra A, usam as tecnologias com exagero. Letra B, os adolescentes estão exagerando no uso de tecnologias. Letra C, usamos as tecnologias com exagero. Letra D, há adolescentes que usam tecnologias com exagero. Qual desses eu tenho sujeito oculto ou desinencial? Você vai analisar, vai assinalar a correta e daqui a pouco eu retorno com a resposta. E aí, o que você respondeu? Nesse caso, nós vamos verificar que o sujeito oculto está na letra C, usamos. Quem usamos? Nós. Pode ser recuperado. Você vai, nesse momento, apontar o sujeito das orações abaixo e classificá-los. Então, nós vamos fazer a leitura da oração e você vai ter um tempo para fazer essa análise. Os adolescentes lideram o ranking no uso da internet. Letra B. Vemos adolescentes trocando encontros pessoais para usar redes sociais. Letra C. Acabam até mesmo se isolando do próprio convívio familiar para viver numa espécie de mundo paralelo. Letra D. O cérebro e o corpo ainda estão em desenvolvimento. Letra E. Há aqueles que preferem o mundo virtual e o mundo real. Analise esse sujeito e diga se ele é simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Você vai ter um tempinho e eu já retorno. Vamos analisar as respostas? No primeiro, quem lideram? Os adolescentes. Nós temos sujeito simples, porque temos apenas um núcleo. Letra B, vemos adolescentes. Quem vemos? Nós. Então, não deu para recuperar. Sujeito oculto ou desinencial.
Letra C, acabam até mesmo se isolando. Quem é que acabam? Eles acabam, só que a gente não sabe quem é. Sujeito indeterminado. Letra D, o cérebro e o corpo ainda estão em desenvolvimento. Quem estão em desenvolvimento? O cérebro e o corpo. Temos 2 núcleos, portanto, sujeito composto. Letra E, há aqueles que temos a presença do verbo haver indicando existência, portanto, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Na aula de hoje, então, nós verificamos o sujeito como termo sobre o qual se declara alguma coisa e analisamos também parte do predicado. Eu agradeço vocês pela participação e até mais!